Olá, seja bem-vindo ao Everyday English. E já vamos começar assim, ó. Conquistar grandes sonhos exige coragem para começar e para continuar. Cada pequeno passo é uma vitória em direção ao seu objetivo final. Exatamente. O sucesso é construído através de esforço constante e determinação. Mantenha o foco e continue avançando, mesmo quando o progresso parecer lento. Cada desafio é uma oportunidade para crescer. Enfrente-os com coragem e transformará cada obstáculo em um degrau para sua conquista. É assim que eu quero te dar as boas-vindas, então, aqui ao Everyday English. Hoje eu vou falar aqui de maneira prática e rápida, dar um panorama geral de qual é o meu compromisso, o meu desejo, o que eu quero mostrar aqui, o meu objetivo com você aqui hoje. Tá? Então, primeiro de tudo, parabéns por dar esse passo aí e na direção de aprender inglês, de ser fluente, de ser bilíngue. Então, aqui eu vou dar o panorama geral hoje. Eu vou também falar aí de 3 pilares fundamentais para você ter uma rotina legal. E eu vou falar de forma bem geral também sobre os 4 pilares do mecanismo, do método que você vai aprender inglês aqui comigo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Uma fluência. Aqui o meu objetivo, então, é te mostrar, te guiar nos atalhos até a fluência, tá? Eu vou te ajudar aqui, então, a desenvolver um hábito, uma rotina com atividades leves e naturais que transformarão o seu aprendizado em algo tranquilo, algo prazeroso, algo que faz parte do seu dia a dia. Eu vou te mostrar, então, aqui centenas de ferramentas, opções, formas de aprendizado, de consumo de conteúdo, tá? Maneiras de interagir com o idioma, de melhorar o seu aproveitamento nos estudos e também, de modo geral, como aprender melhor, tá? Eu vou fazer uma próxima aula aí só como melhorar o seu processo de aprendizado, beleza? A gente vai também aqui aperfeiçoar a sua rotina, então, de modo que você gere mais resultados. Então, também tem uma aula na sequência, onde é só sobre a formação de novos hábitos, então, a formação dos novos hábitos que vão te levar à fluência, tá? E aproveitar a questão do inglês, que te puxa para cima aqui de forma geral, para te convidar, então, para você também evoluir como pessoa, né? Ser uma pessoa melhor, se tornando, ao mesmo tempo, uma pessoa bilíngue. Então, que isso te ajuda a expandir os seus horizontes de forma geral aí. Beleza? Então, a primeira coisa aqui, ó, que você vai fazer aqui, em compromisso comigo não, em compromisso com o seu inglês. A primeira coisa que você vai fazer é providenciar um caderno de anotações. Um caderno, tá? Caderno de verdade, isso é tipo esse aqui, tá? Um caderno onde você vai anotar. Ah, teacher, posso fazer a anotação digital? Não. É a anotação no papel mesmo. E também na próxima aula, onde eu vou ensinar melhor como você vai aprender, eu vou explicar, eu vou me aprofundar nisso. Mas de agora, só confia em mim, tá? Pega aí um papel, se não tem um caderno, pega um papel e uma caneta para fazer as anotações dessa aula. E nas próximas, aí, para a próxima aula, já providencie, então, um caderno, tá? Um caderno. Beleza? Ah, teacher, mas não tem PDF, resumo da aula? Tem, mas é para anotar, confia em mim, você vai ver por quê. Beleza? Então aqui, ó, como tirar maior proveito e ter o melhor resultado possível dos seus estudos, é o que eu vou passar o panorama aqui hoje, é o que eu vou explicar nesse primeiro módulo, tá? Então, assim, todo mundo já fala inglês, tá? O inglês já está disponível aí de forma geral no mundo, e é só a gente brasileiro que está para trás aí, né, em relação a isso. Então, eu vou te ajudar a conectar com isso, conectar com esse inglês que já está disponível diariamente e absorver esse conhecimento de forma tranquila, ok? Então, o seu resultado, ele é proporcional ao seu esforço dentro das alternativas que eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar várias ferramentas e protocolos. Você vai escolher, vai ver o que funciona mais, o que você gosta mais, o que é mais gostoso, mais leve para você, o que dá mais resultado, e vai usar isso para criar uma rotina de aprendizado. O meu objetivo aqui com você é que você consiga se comunicar em inglês de maneira básica aí em 6 meses, tá?
e que em um ano, se você seguir, ter um bom esforço, aí você já consiga falar inglês, entender bem, tá? Então, é possível sim, eu vou te mostrar como, eu só preciso que você faça a sua parte. Tá? Então, aqui eu vou te ensinar como tirar o máximo de proveito e aprender de forma básica e eficiente. Tá? Então, assim, ó, algumas expectativas que a gente precisa alinhar aqui, e eu vou aprofundar em tudo isso, mas uma delas é que você precisa ouvir horas e horas de inglês para entender inglês. Então, são centenas de horas, são milhares de horas, tá? Então, já começa a se habituar nisso. Você vai precisar ouvir muito inglês, tá? É cumulativo, é a longo prazo. Você precisa ouvir sem entender por muito tempo até você conseguir entender. Então, assim, o que me leva ao próximo passo, que é esse processo uma coisa que vai acontecer muito é erro. Então, se acostume com o erro. O erro, ele é seu amigo. Você não precisa se frustrar com o erro, tá? Inteligência emocional, a gente vai falar muito de inteligência emocional. Então, o erro é seu amigo, não se frustre com ele, tá? Não existe fluência, muito menos progresso sem erro, tá? Então, assim, você é um adulto, você é uma pessoa adulta, você tem consciência, tá? Então, com essa consciência, você tem controle sobre as suas emoções. Então, não se frustre com o erro, não desperdice energia com frustração. Você vai errar, seja amigo do erro, dê risada, se divirta com isso, tá? Seja feliz e tente se comunicar. O que importa é se comunicar no início, tá? Vocês vão falar errado? Vão. Mas a ideia é passar a ideia, se comunicar, passar a mensagem, tá? Então, errar faz parte. Passando então para a segunda parte aqui, que é a parte da rotina, tá? Então, assim, você precisa de uma rotina legal para ter uma boa performance cognitiva, tá? E uma boa performance cognitiva é baseada em 3 pilares. Uma rotina legal é baseada em 3 pilares básicos aí. O primeiro pilar é o pilar do sono. Então, não negligencie o seu sono, beleza? O cérebro limpa, organiza e aprende enquanto você dorme. Então, assim, 8 horinhas aí de sono toda noite, tá? É fundamental para ter uma boa memória e para ter atenção, ter foco, e inclusive influencia a nossa tomada de decisões. Você sabe, né? Quando não dorme bem, dorme pouco, já fica mal-humorado, etc. Então, assim, eu sei por mim, eu fico muito mal-humorado, fico muito emocional. Então, assim, vamos dormir bem para que o cérebro esteja ligado, focado ali, afiado na hora de aprender inglês, tá? Na hora de, porque requer muito da nossa memória, aprender vocabulários novos, como formar frase e etc. Então, requer muito da nossa memória, tá? Inclusive, falando em memória, o sono, durante o sono, especialmente na fase de sono profundo e na fase REM, que é onde a gente tem os sonhos, o cérebro, ele consolida o que a gente aprendeu durante o dia. Então, de forma geral, o cérebro está organizando e consolidando as informações que a gente já consumiu ali durante o dia, tá? Durante o sono, o cérebro também ele faz uma limpeza, ele faz uma faxina ali dentro do que foi aprendido, né, da nossa memória. Então, ele faz essa limpeza, ele seleciona o que realmente importa para manter, tá? E tem uma questão interessante aqui, que o sistema linfático entra em ação quando a gente está dormindo, e ele limpa toxinas, inclusive a toxina beta-amiloide, que é associada ao Alzheimer, tá? Então, assim, o cérebro está literalmente fazendo uma limpeza durante o sono, ok? E a gente vai ter aí uma atenção e um foco maior, tá? Se a gente dormir aí 7, 8 horas por noite. E, então, em resumo, dormir é como reiniciar o seu cérebro aí, como fazer um backup das informações, tá? Sem sono, você vai pensar mal, você vai aprender menos e vai se irritar mais fácil, porque você vai ficar frustrado, porque não lembra das palavras e trava na hora de falar, tá? Segundo pilar básico aí de uma rotina legal é a alimentação. Então, a alimentação é o combustível, né? A proteção, é equilíbrio para o seu cérebro, tá? A comida, ela afeta diariamente como o seu cérebro funciona, né? Como você sente, como você se adapta. Então, uma dieta ruim não apenas engorda, mas ela também
pode diminuir, não pode, ela diminui a sua capacidade de pensar e de lembrar das coisas. Tá? O cérebro, ele usa cerca de 20% da energia total do nosso corpo. Então, uma alimentação desequilibrada prejudica esse fornecimento de energia, afetando a memória e o raciocínio. Tá? Então, uma dieta cheia de açúcar, cheia de farinha, né? Uma dieta rica em carboidratos, vai afetar muito a maneira com que a gente pensa, com que a gente organiza as ideias, com que a gente foca. Tá? Então, assim, açúcares refinados, frituras, ultraprocessados, isso aí é inimigo de uma boa performance cognitiva. Tá? Isso aí está associado a déficit de memória, déficit de atenção, tá? Déficit de foco também. Além de estar relacionado também à depressão, ansiedade. Então, assim, vamos comer bem, vamos comer coisas naturais para o nosso cérebro funcionar bem, com clareza. Tá? E o terceiro pilar básico, aqui o terceiro e último pilar básico de uma boa rotina, para ter uma boa performance cognitiva, é o exercício físico, pessoal. Então, vamos se movimentar sem ficar de preguiça e sem sedentarismo. Tá? Então, movimento, olha só que interessante, o movimento, quando a gente se exercita, a gente está gerando novos neurônios. A gente tem uma coisa que acontece que é a neurogênese. Tá? Então, o exercício ele estimula a produção de BDNF, né, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que promove o nascimento de novos neurônios no hipocampo, que é a chave para memória e aprendizado. Tá? Então, literalmente, quando estamos em movimento, o nosso cérebro está criando novos neurônios. Tá? Ele está aumentando a nossa neuroplasticidade, o que é o que a gente precisa, que os nossos neurônios sejam plásticos, sejam maleáveis, para que a gente crie essas novas conexões neurais, que são aí a parte da memorização, o repertório de palavras, de vocabulário que você vai ter e a formação de frases na hora H. Tá? Então, para ter mais foco, mais clareza mental, então vamos se exercitar aí, vamos para academia, vamos correr, praticar um esporte, uma luta, o que quer que seja. Tá? Então, 3, 4, 5 vezes por semana, aí, no mínimo, fazer exercícios. Tá? Além disso, isso vai também reduzir o estresse, reduzir a ansiedade. Muitas vezes o processo de aprendizado está relacionado a isso, a estresse, a ansiedade, essa questão da frustração de memorizar e esquecer das coisas. Então, se a gente está mais tranquilo, a gente consegue lidar melhor com isso. O exercício regula, então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e melhora o humor e aumenta também a resiliência mental. Então, em resumo, o cérebro ele gosta de movimento. Tá? Quando o corpo se move, a mente floresce e o exercício cria novas conexões. Ele melhora o humor e também, então, turbina a nossa aprendizagem. Beleza? E para fechar aqui essa primeira aula, eu quero falar de forma bem resumida do mecanismo, do método que a gente vai usar aqui para que você aprenda inglês. Eu vou falar nas próximas aulas mais detalhadamente sobre cada um dos pilares do método e como, e vou passar ali ferramentas e falar mais detalhadamente, aprofundar mais em cada um deles. Então aqui, só de forma geral, para você já entrar no clima aí, eu vou falar aqui então dos 4 pilares do método, do mecanismo Evolui English aqui, que eu desenvolvi para você aprender inglês de forma rápida, leve e natural. Tá? O primeiro pilar, então, aí é o pilar do volume de consumo. Tá? Você precisa consumir inglês todos os dias. Que surpresa! Como eu já falei antes, a gente precisa ouvir muito inglês para entender inglês. Como eu falei, são horas, são centenas, são milhares de horas. Então, é um trabalho a longo prazo. Você tem que começar hoje, você tem que ouvir inglês todos os dias. Vou aprofundar nessa questão aí nas próximas aulas. Tá? Então, assim, você precisa ouvir, você precisa ler, né? Você precisa ter uma variedade de estímulos, tá? Para você ir se habituando, se familiarizando ao novo idioma que é o inglês. Tá? Eu vou te mostrar, então, aí como aumentar a sua exposição ao idioma e como você pode trazer isso para o seu dia a dia. Não se preocupa, só vem comigo, eu vou te mostrar como é que é.
O segundo pilar é o pilar da repetição, tá? A repetição, meu caro, é a mãe de toda habilidade. Então, assim, quando você tem um alto volume de consumo, você já tem a repetição passiva, ou seja, você ouve e você lê, tá? Então, aqui, no pilar da repetição, a gente dá também atenção para a repetição passiva, né? Que é para que você também escreva e fale, né? Então, isso, você escrever, como eu já falei antes, escrever no caderno mesmo, e você falar é indispensável para o seu aprendizado aí de forma completa. Então, assim, ter um espaçamento e uma cadência entre as repetições também, entra toda uma questão aí de curva do esquecimento, eu vou explicar tudo isso também ali à frente, tá? Então, assim, de forma geral, a repetição vai te trazer consistência, vai te trazer prática, tá? Então, a repetição passiva já é fruto do primeiro pilar, e eu vou te mostrar depois também como aumentar a sua repetição ativa, escrevendo e falando. O que me leva, então, ao terceiro pilar, que é o pilar da vivência, onde você vai conectar emocionalmente com o inglês. Vou falar também mais profundamente sobre isso, mas é você entrar no personagem, é você se conectar com essa pessoa bilíngue, a sua versão bilíngue. Pensa assim, a sua versão bilíngue, você falando inglês, né? Então você vai começar a conectar emocionalmente com isso, você vai começar a entrar nesse personagem, né? E eu vou te mostrar então como vivenciar o inglês de uma maneira que você não se conecte somente de maneira racional e intelectual, mas que também haja essa conexão emocional, tá? Que é uma grande parte aí, inclusive, do processo de aprendizado, e eu não vejo professores suficientes falando sobre isso. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muita inteligência emocional aqui, e como a conexão emocional positiva tem um papel extremamente importante no desenvolvimento da afinidade com o processo, tá? Então, aqui eu vou te ajudar a desenvolver uma afinidade com o processo, para que você goste, para que você seja consistente, que você vá vendo resultados, e isso vai gerando um efeito bola de neve ali, onde você vai ver os resultados, vai gostar do que vê, vai fazer mais, vai continuar fazendo para ter mais resultados, tá? O quarto e último pilar, né, último e não menos importante, é o pilar do padrão, onde eu vou aprofundar o conhecimento na questão de identificação dos principais padrões e formação de frases que você precisa, né, para aprender a entender e a formar frases de maneira prática e objetiva. Tá? Então, aqui vai ser mais para frente. Eu vou primeiro mostrar para vocês bastante conteúdo para vocês se habituando, né, com as frases do dia a dia, etc., para depois eu ir explicando como esses padrões funcionam, você vai entender como o padrão funciona, para que você consiga formar as suas próprias frases, tá? Então você vai conseguir identificar esse padrão, de maneira que você consiga entender o que está sendo falado, e você vai, então, aprender a formar as suas próprias frases de maneira objetiva, beleza? Então aqui eu vou te mostrar como é simples formar frases. E é isso, então, para a primeira aula, tá? Estou muito feliz de ter você aqui. Então, eu espero que você se dedique, que você interaja, que você me chame, que você interaja com a comunidade, com os colegas ali, para que você tenha um resultado rápido. Eu quero ver vocês aqui em 6 meses, 1 ano, falando inglês bem já, se comunicando bem, se virando bem. Tá bem? Ah, mas antes de a gente terminar, tem uma questão aqui também, que vocês já vão fazer isso no final de todas as aulas, tá? Quando você aprende algo novo, os seus neurônios envolvidos ali nesse aprendizado ficam temporariamente instáveis. E por que eu estou falando isso? É porque no final de cada aula, você vai descansar esses neurônios fazendo um pequeno descanso, uma pequena meditação de 2 a 5 minutos. Ai, teacher, o que eu preciso fazer? Fica quieto, não olha para nada, não ouve nada, fecha os olhos, põe uma música de meditação, uma vibração ali, uma meditação guiada no YouTube, 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, enfim. Por que isso? Isso é comprovado neurocientificamente, tá? Quando a gente está estudando ali para criar uma maior consolidação sináptica, ou seja, seus neurônios ficarem mais conectados ali nessas criações que você fez,
Se você não sabe, de modo geral, quando a gente está aprendendo algo novo, a gente está criando novas conexões neurais entre neurônios. Então, para a gente consolidar essas conexões, ou seja, para a gente reter melhor o conteúdo, a gente vai fazer essa pequena meditação no final de cada sessão de estudo, de cada aula, tá? Você vai fazer isso porque isso reduz o seu estresse mental pós-aprendizado, tá? Isso é natural quando a gente está em aprendizado, quando a gente está tendo um esforço cognitivo, isso ativa o nosso sistema simpático, que é o nosso sistema de alerta. Não é simpático de ser legal, tá? O sistema simpático, falando de neurociência aqui, então, é o que nos deixa alerta. Então, isso é natural, a gente fica um pouco nesse estado de alerta, isso gera um certo estresse. Então, como eu já falei em algumas questões antes, eu vou ajudar vocês a lidar com isso, tendo inteligência emocional, mas aqui também é uma ferramenta prática, é isso, é esse relaxamento, pode chamar de relaxamento, de meditação, enfim, o que quer que seja, depois da aula. Então, esse relaxamento ativa o sistema parasimpático, tá? Então, que facilita a nossa recuperação mental, evita a sobrecarga, tá? Melhora a atenção e a clareza mental para as próximas sessões e, o mais importante de tudo, retém melhor o que se foi falado, o que se foi dito, o que foi pensado, o que foi criado ali. Tá certo, pessoal? Então, é isso por hoje. Essa aula termina aqui. Muito obrigado por estarem aqui e bora para cima aprender inglês de forma rápida e eficiente.